Bem-vindos ao canal Hercólogos Naumosmon. Aqui quem fala é o astrônomo Rudimar, falando do Brasil, Rio Grande do Sul. Estamos vendo uma imagem que é no México, Web Cub, em Acapulco, Baía de Santa Luzia. E nós estamos vendo o entardecer, então é no Pacífico, né? E vemos um efeito na sombra do Hercólogos. E esse efeito na sombra do Hercólogos eu já acompanho, eu acho que há uns 10 ou meses mais ou menos, onde que algumas vezes ela aparece. E aqui em Acapulco, especialmente, sempre aparece no entardecer. Então nós vamos falar sobre isso, fazendo um link com um agroglifo na Inglaterra, que agora estão na colheita do trigo, mas o trigo está amarelo. E apareceu uns 2, 3 dias atrás um agroglifo, que é só o Sol. O Sol com várias informações. E nós vamos ver que essas informações estão marcando uma referência, um evento que acontece no nosso Sol. Porque eles falam do Sol lá no agroglifo. E eu vou falar daqui por que eles mostraram aquilo em relação a esta imagem que nós estamos vendo em Acapulco. Isto é uma interpretação em cima dos estudos e das informações que eu trago deste sistema que está vindo na direção da Terra. Então é mais uma oportunidade de corroborar e de ver, confrontar, comparar e analisar a veracidade das minhas informações e alertar a humanidade para que consciencialmente se deem conta do que está acontecendo com o sistema solar e que logo começará a acontecer com a Terra. Já está tendo sinais, vários tipos de sinais. Então, vamos deixar um alerta agora a respeito do canal, como eu sempre falo, né? Repercutiu um bom efeito, aumentou o número de inscritos com esse cuidado de verificar a inscrição. Pois é, estão desinstalando os inscritos. Então muitos detalhes podem fazer diferença. Alguns detalhes como sempre dar like ou dislike nos vídeos que assistem e tem que passar isso para frente, né? E verificar a inscrição no canal. Porque no vídeo pode aparecer a inscrição, mas no canal eles tiram. Aí mantém uma fachada falsa, porque no fundo por trás eles estão agindo, tirando os inscritos. E sininhos marcando em todas para receber. Tudo isso eleva a categoria para divulgar as informações do canal. Então é nesse sentido que eu penso, né? E a parte de vocês é contribuir nesse sentido, né? Divulgando o trabalho e atentos a esses detalhes do YouTube. Bom, agora vamos direto ao assunto. Estamos então em Acapulco, Web Cub do México, aqui é Acapulco, Resort Spa, mas aqui é a Bahia, nessa posição aqui é a Baía Santa Luzia. Então estamos já no mês 8, 19, 21. A partir das 7, das 6 da tarde começa a aparecer a sombra. Nós vamos ver ali que eu vou mostrar para vocês. E a partir dessa hora começa a haver a divisão desta sombra. Então as nuvens estão atrapalhando, então não dá para ver bem essa transformação. Mas eu vou fazer assim mesmo essa gravação, porque há alguns dias estou aguardando melhorar o tempo e não melhora aqui. Que eu queria fazer esse vídeo informativo, mais um vídeo informativo sobre o sistema planetário de Hercólogos. Então o que acontece? Por que acontece essa divisão de duas luzes? Um anel de sombra, luz e a bola preta maciça no centro, que é ele. Porque ele desce na vertical, alinhado justamente com esta câmera. Então isso proporciona que, quando ele está iniciando, ele fica com a sombra inteira. E conforme ele vai descendo no horizonte, ou a Terra vai subindo, como vocês queiram ver, queiram entender também,
o que acontece? Uma parte da sombra vai ficando desalinhada, certo? Que é aquela sombra a partir de um ângulo que ela começa a aumentar. Então essa sombra, este aqui é o Hercólogos fazendo sombra, e esta sombra aumenta. Quando ele começa a descer muito no horizonte, a sombra total da sombra não bate mais de frente 100% com a câmera. Ela começa a ter uma porcentagem menor, então ela começa a sumir. E isso aqui vai ficando branco, branco, até que só fica do centro. Vamos observar esse comportamento, certo? Então estamos ao vivo, movimento das ondas, o barulho do local, as pessoas gritando, que são resorts, então tem piscinas aqui na frente, como todas as praias do México, né? É muito badalado. Então o que a gente vê? A gente vê a sombra. Vamos falar a segunda parte da sombra diminuindo. Não é que ela está diminuindo, é que o foco dela não está 100% mais alinhado com a câmera, o foco da sombra. Então, devido a isso, ela começa a parte da sombra que ela aumenta como se fosse um cone, essa parte começa a sumir e fica só aparecendo o astro, a sombra do astro, porque este aqui no centro é o astro. E essa borda é a sombra que viaja, ela vai aumentando um pouco de ângulo, certo? Então estamos observando este fenômeno aqui. Importante ver que ela está sumindo, observem, ó. Não que ela está diminuindo ou sumindo, falei errado. Ela está desalinhando com a câmera, porque descendo, por causa da curvatura da Terra, ela vai perdendo aquele alinhamento. Então o alinhamento acontece uma hora e meia antes, e à medida que vai descendo para o horizonte, o alinhamento, uma parte do alinhamento vai se perdendo, que é o que vocês estão vendo. Então, se nós formos um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que sobrou só o astro, certo? E se nós voltarmos um pouquinho, que as sombras hoje vão ser atrapalhadas pelas nuvens. Então vamos voltar um pouquinho. Está na nuvem, entenderam? Então não tem sombra. Um pouquinho mais à frente, aqui já está quase sumido totalmente. Vamos recuar um pouquinho só. Ali aparece as duas partes, mais um pouquinho recuar. Então aqui a sombra atrapalhou a passagem. As nuvens, desculpa, atrapalharam a passagem da sombra. Vejam, né? Até que some totalmente, ó. E se nós voltarmos um pouquinho mais, olha onde é que nós chegamos. Então eu estou fazendo essa gravação com as nuvens que vão atrapalhar um pouco a evolução deste fenômeno. Vejam como ele está inteiro aqui, ó, e grande. Mas o Hercólogos é a metade disso. A outra metade é a sombra que, na sua projeção pelo espaço, ela tem a tendência de abrir como um cone. Então, uma parte disso é a sombra viajando. Outra parte é a sombra dele direto, que não some, certo? Então aqui nós estamos vendo, ó. Entendido? Nós vamos agora ver isso em comparação, um pouquinho mais para frente. O que acontece? Entrou na nuvem, aí sumiu, né? Então se nós formos um pouquinho mais para frente, infelizmente eu tenho que trabalhar nessa condição aqui, gente. Que eu não sei se amanhã ou depois vão ter tempo bom, né? Então agora estou voltando um pouquinho para nós vermos o efeito, aquele que eu estou falando para vocês, ó. Esse efeito é a sombra começando, as nuvens estão atrapalhando, que seria um pouquinho maior. Devido ao alinhamento, começou a aparecer luz do sol numa parte do centro da sombra. E a borda continua preta, mas ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, esta imagem, eu vou associá-la à imagem
do agroglifo que apareceu na Inglaterra, né? Vamos lá. É sobre este agroglifo. Ficou uma mancha aí que eu trabalhei com a imagem e desconsidere esse pontinho vermelho aqui que não é nada. Isso aqui é a estrada onde passa o trator, certo? Deve ter sementes caídas aí desregularmente que ficou um pouquinho verde, mas desconsiderem isso aqui, ó, tá? Isso aqui é onde passa o trator, ó. Então, nós temos um agroglifo, certo? Glifo vem de gravura, de registrar, de escrever, de grafar. Agro, plantação. Então, nós temos aqui a parte física do Sol, que é essa aqui, representada desta forma. Aqui nós temos, na parte mais exterior, a representação dos raios solares, certo? Tudo isso aqui é raio solar, representado desta forma. E aqui no centro, nós temos que observar que tem muita informação aqui. E não tem assim, por um acaso, uma coisa, não é nada por acaso, aqui é tudo milimetricamente projetado. Então vejam, essa parte aqui, ó, é uma parte do Sol físico, que se vocês olharem imagens do Sol próximo com algum tipo de lente ou de filtro, que tem muito aí, é só procurar, vocês vão ver que tem uma bruxalhura, ou seja, achurado, porque é como se houvesse um movimento de dar um efeito de tricô assim, ó, né? Então estou representando a superfície solar com esse desenho aqui, ó, certo? Então isso aqui é o Sol, perfeito? Depois nós temos daqui para dentro, nós temos a sombra propriamente dita. Mas vejam, tem uma parte central que está compactada, tem uma parte intermediária que tem um pouquinho dessa bordadura, desse tipo efeito tricô, que eles representaram aqui fora também. Então representa que essa parte de fora é a mesma que este trecho aqui, ó. Então aqui é o Sol, certo? Aqui é o Sol. Aqui fizeram o Hercólubus e essa parte outra intermediária entre a parte do Sol e a outra parte do Sol maior tem uma parte que é circular. Veja, são círculos. O círculo dessa forma representa ondas, certo? Então, se vocês observarem bem, nada aqui é aleatório, gente. Tudo aqui é milimetricamente pensado e elaborado e feito. Então vejam, ó, são círculos concêntricos, né? E que vão aumentando, ó. E param aonde começa a luz solar. Melhor, onde começa o Sol. A luz solar é essa parte aqui. Aqui é a parte física do Sol. Então, parte física do Sol, sombra. Agora, essa sombra aqui são círculos, diferente da sombra do meio. Então, essa sombra aqui representa as ondas da sombra viajando, certo? Como se fossem qualquer onda de luz ou de sombra. A sombra também é uma onda. Então, está representada por esse... Pode ver que é circular, gente, ó. Depois que ela termina, vem uma parte novamente igual a essa parte física do Sol. Vejam, olha aí, ó. É um trecho pequeno, certo? E depois tem a parte compactada no meio, que é diferente dos círculos aqui, ó, bem diferente, vejam. Então isso aqui está compactado. A ideia é então que essa parte do centro é o físico. E essa parte aqui é a onda viajando, onde que ela tem um efeito de cone e ela aumenta. Perfeito? Como eu expliquei na situação direta em Acapulco, na minha interpretação e associando essas duas imagens, eu faço essa leitura, que o alerta espiritual, da espiritualidade, é que este efeito no Sol não é por acaso. Ele está acontecendo devido a um fenômeno que está na frente do Sol, a um evento que está na frente do Sol.
Então é mais uma forma de provar que eu tenho razão. Vamos voltar à imagem agora. Bom, aqui estamos com as duas imagens. Esta aqui é aquela imagem de Acapulco, que eu aumentei e isolei só a parte da sombra, porque a parte do sol fica tudo branca aqui. Não temos como a gente ver onde é o sol e onde que é a luz solar. Então aqui, ó, vejam a semelhança. A parte central continua, não some. Depois tem uma parte branca intermediária, que é a parte física do sol. Parte branca intermediária, que é a parte física do Sol. Aqui, devido às nuvens e ao tempo, não ficou bem representado. Mas eu estou mostrando que isso aqui é um pouquinho maior, gente. A parte da sombra que está sumindo. Então isso aqui são ondas negras da sombra, que conforme o ângulo, como eu expliquei antes, elas começam a sumir. Ângulo alinhado com a câmera. Conforme o ângulo direto na câmera, isso aqui seria tudo preto. Conforme vai saindo do ângulo que vai descendo, começa a haver esse efeito de sumiço da parte das ondas que viajam da sombra. E aqui são as ondas viajando em forma de cone, que elas vão aumentando um pouco. Devido ao alinhamento, elas vão sumindo, mas o centro continua, que é a parte física, é o astro, certo? Então vejam, ó, a parte da sombra que representa as ondas, essa parte aqui, ó, que é esta segunda parte preta, astro, ondas da sombra, astro no centro, ondas da sombra, e no meio, entre uma e outra, parte do sol. Como é que ele apresentou o sol? Com o mesmo efeito que ele apresentou aqui. Vejam, este efeito é o mesmo que tem aqui. Então, essa aqui é a parte física do Sol. O que eles querem me dizer? Que essa luz vazando aqui entre duas sombras é o Sol. Ponto. Então, é o efeito da sombra. Como é tudo branco, a gente não vê, mas seria aqui, ó, o Sol. A parte física. E o resto seria a luminosidade. Aqui eles representaram a luminosidade. Estão vendo? E aqui a parte física, porque aqui no desenho, no glifos, né, dá para fazer. Aqui é tudo chapado branco, não tem como ver. Então, voltamos à imagem em Acapulco. Explicado já esse efeito aqui, né? Que eles, a espiritualidade ou os comandos das naves estelares, que são naves que fazem esse efeito dos agroglifos, né? As mensagens, os avisos, as comunicações que eles estão fazendo com a Terra. Então, eles sabem deste efeito que as pessoas estão vendo, sabem que gente que vai ver isso vai interpretar corretamente. Como eu até deixei no ar, que aquele duplo eclipse, eles não retrataram nos agroglifos. E eu suspeito que eles talvez façam isso. Só para eu pegar um gancho e fazer mais um vídeo. Suspeito. Mas como eles sabem que eu ia interpretar isso aqui, eles fizeram aquele agroglifo. Harold, tu é muito pretensioso. Bom, eu uso a imaginação, gente. Então, é uma possibilidade? É. 100% não vou dizer, mas é uma possibilidade. Dentre os campos de interpretação, né? Cada um no seu livre pensar e imaginar. Então, este fenômeno foi usado num agroglifo, no meu entendimento, para fazer o link com esta imagem, mais uma maneira de alertar a humanidade de que isto aqui está acontecendo e não é natural. Isso aqui está ligado àquele aviso no agroglifo. Olhem, o Sol não é normal assim. Isso é um evento fora do Sol. É um evento que está indo em direção à Terra. E eles representaram esse comportamento da
sombra para chamar atenção sobre esse evento, né? Eu vou um pouquinho mais à frente para vocês verem. Ó, está sumindo aquela parte da sombra. Tem um resquício aqui, ó. Sumiu do ângulo da câmera, mas a sombra continua. Se a câmera estivesse um pouco mais alta, para continuar no ângulo, se ela fosse regulável, teria que subir alguns 100, 200 metros, continuar subindo, para continuar no ângulo de visão da sombra inteira. E aqui ele está vendo só a sombra de uma parte, a parte central, que esta, independente do ângulo, você consegue ver. Só que, devido à posição aqui, ele pegou uma parte mais cheia de sombra, que é aquela parte que nós mostramos. E aqui estamos indo para o anoitecer, né? Aqui. O agroglifo quer nos alertar, chamar a atenção. Veja aqui, ó, sem aquela parte aumentada de sombra. E na transição da sombra grande para essa sombra menor, começa a aparecer aquele halo branco entre uma sombra e outra, que é o que eles representaram no agroglifo. Então, terminando o vídeo nesta paisagem com este quadro do sol, que é impressionante, gente. É muito impressionante isso. Muito obrigado pela atenção, obrigado pelo apoio. O Grupo Hercólogos Now, obrigado pela força, o apoio e a divulgação. Peço que os que estão chegando no canal olhem os vídeos anteriores e tenham que olhar algumas vezes para a amplitude mental acontecer. Dediquem-se, vale a pena. Obrigado mais uma vez. Vamos impulsionar esse trabalho para mais pessoas conhecerem e assim nós termos uma mudança da nossa realidade para melhor. Muito obrigado e o trabalho continua.